Olá, eu me chamo Fernando Mendonça, faço parte do Laboratório de Neurobiologia Comparada e hoje estarei ministrando aula sobre potencial de repouso. Iniciemos nossa aula recordando a acirrada disputa no século XVIII entre Galvani e Volta, acerca da natureza da eletricidade em tecidos animais. Ambos se utilizaram de rãs para seus experimentos, prática até hoje muito difundida. Galvani sustenta que há uma forma intrínseca de eletricidade, envolvida na condução nervosa e na contração muscular. Ele propôs então uma explicação neuroelétrica para esse movimento, admitindo que há um desequilíbrio elétrico presente em todos os tecidos animais. Volta, por sua vez, se opõe à eletricidade animal, propondo a teoria do contato metálico. Os preparos experimentais usuais de Galvani consistiam essencialmente em cortar rãs de modo a deixar apenas os seus membros inferiores esfolados e esvaziados, unidos ao nervo crural. O nervo poderia ficar livre, solto ou ligado à medula espinhal. A primeira fase de suas pesquisas envolve o uso de eletricidade artificial e a verificação de atuação do estímulo no nervo ou no músculo. Volta, corrigindo a hipótese de Galvani, concluiu a partir de experimentos concretos que o nervo ou a superfície interna do músculo é negativa, enquanto a superfície externa do músculo carrega eletricidade positiva. Bom, sobre esta inspiração de toda essa discussão hoje ultrapassada, a literatura do século XIX nos legou o clássico de Mary Shelley, Frankenstein, uma criatura artificial construída a partir de tecidos mortos e animada por eletricidade. Passemos então para alguns elementos essenciais para compreender o fenômeno bioelétrico. A primeira noção importante que devemos ter para uma melhor compreensão desse fenômeno é a homeostase, que é a manutenção do ambiente interno do organismo dentro dos limites fisiológicos das células que o compõem, um equilíbrio dinâmico. Os elementos estão se movendo, mas permanecem em equilíbrio. Isso quer dizer que o organismo está trabalhando para manter as condições adequadas para que as células possam trabalhar de forma correta. Algo como a manutenção de um aquário, para que os peixes também possam viver adequadamente. Para que os peixes vivam bem, será necessário trocar a água, disponibilizar alimento, fazer com que a água circule, obter uma determinada quantidade de sais na água. Nosso corpo também realiza um processo semelhante para manter o ambiente onde, nesse caso, as células estão, adequado ao seu funcionamento. Dentre os elementos que compõem este equilíbrio, iremos destacar a água. O meio aquoso ocupa a maior parte dos espaços intra- e extracelulares, e é onde se encontram todas as moléculas solúveis que participam da homeostase. A água possui algumas propriedades que, quando somadas, a tornam única, como, por exemplo, uma elevada coesão interna, devido à sua estrutura simples de dipolo elétrico, que gera grandes interações através de pontos de hidrogênio. Seu ponto anômalo ela é mais densa em 4 graus, a alta ionização e sua solubilidade. Para o presente estudo, será necessário discutirmos apenas a sua alta solubilidade. A água é considerada o melhor solvente para substâncias polares, devido a algumas de suas características físico-químicas. A solvatação ou hidratação dos solutos, com sua consequente blindagem eletrostática. A água pura é um bom isolante elétrico, é bom lembrar. E a difusibilidade, ou seja, o fato de a agitação térmica manter as moléculas de água movendo-se em direções aleatórias e colidindo constantemente umas com as outras, e também com os solutos, impulsionando-os. Esse movimento errático dos solutos, muitas vezes chamado de movimento browniano, fatalmente afastará os solutos que estão sendo removidos de um cristal maior, por exemplo, de NaCl, favorecendo a dissolução do restante. Devido ao fato de a água ter uma elevada solubilidade quando se trata de moléculas polares, diversos íons podem estar dissolvidos nela, podendo se mover, o que é muito importante de se ressaltar, já que não temos elétrons livres para produzir uma corrente elétrica como os metais. Então, no nosso caso, são os íons, os elementos, que possuirão carga elétrica e que irão cumprir essa importante função. Em contrapartida,
a água tem uma baixíssima solubilidade quando se trata de moléculas apolares, como os lipídios. Sabendo que as moléculas que formam a nossa membrana, os fosfolipídios, possuem uma região polar e outra apolar, quando submersos em água, produzem um fenômeno chamado de efeito hidrofóbico, que é a tentativa de esconder o lipídio, que não é solúvel, e expor o fosfato, resultando numa estrutura de bicamada, onde a parte apolar, que não interage bem com a água, está escondida entre a camada polar, os fosfatos. Essa é a nossa membrana celular. O fato de não haverem ligações unindo esses fosfolipídios faz com que ela se torne fluida, o que confere uma certa plasticidade estrutural. Nesta membrana estão inseridas, atravessando-a, algumas proteínas que formarão canais, que chamaremos de canais de vazamento. Por causa das cargas residuais e a estrutura tridimensional dessas proteínas, esses canais serão seletivos, o que quer dizer que nem todo tipo de molécula conseguirá atravessá-lo, pois devem possuir um tamanho tal que lhes permita passar pelo canal, além de uma carga que não as impeça de atravessar o canal também. Não esqueçamos que os íons que se difundem no meio aquoso estão em função da solvatação, que os suspende em solução, envolvidos por algumas camadas de moléculas de água que podemos chamar de hidratação. Isso implica que seu tamanho real em solução é sempre maior que o do simples átomo ionizado, e o tamanho da luz do canal deve adequar-se a isto. Deste modo, os canais de vazamento do potássio são permeáveis apenas a este íon. Já os canais de vazamento do sódio, que também têm cargas seletoras intracanal negativas, geralmente são também permeáveis ao potássio, o que se deve ao fato de o íon hidratado de sódio ser maior do que o íon hidratado de potássio. E onde passa um, passa o outro. Como podemos ver aqui. As membranas celulares funcionam então como um capacitor, que é capaz de separar as cargas positivas e negativas através de uma membrana isolante entre elas. Quando o capacitor elétrico armazena as cargas desta forma, ele gera um potencial elétrico, o que significa que as cargas querem mover-se naturalmente seguindo um determinado gradiente elétrico, que pode ser destinado a inúmeras coisas no nosso dia a dia, como, por exemplo, o funcionamento de qualquer aparelho, a bateria ou a pilha. Potencial, então, é uma forma de armazenar energia para gerar trabalho, como o potencial gravitacional que é gerado, por exemplo, quando se constrói uma represa em um rio. Se abrirmos um buraco lá em cima, a água sairá por conta própria, podendo gerar ao cair trabalho suficiente para fazer funcionar uma bobina. Bem, com isto passamos a conhecer o palco onde o fenômeno bioelétrico ocorrerá. O processo de bioeletricidade é, portanto, estritamente dependente da membrana celular e do meio aquoso, e ocorre tanto nas células excitáveis, que produzem eletricidade, como nas células nervosas e músculos, como também nas células não excitáveis, como as demais células do corpo. Mas então, qual a diferença entre as células nervosas e as demais? Bom, cheguemos então aos potenciais de repouso. Se observarmos uma célula que não seja o neurônio, veremos uma grande quantidade de íons distribuída por dentro e ao redor dela, principalmente íons sódio e íons potássio. A maior concentração de potássio fica dentro da célula e a maior concentração de sódio fica ao redor dela. A membrana destas células é permeável apenas ao íon potássio, possui canais de vazamento para o íon potássio, que tenderá a equilibrar sua distribuição dentro e fora da célula, seguindo o gradiente de concentração do próprio íon. Todavia, estas células também possuem no seu interior uma grande quantidade de cargas negativas, oriundas das cargas residuais de proteínas não difusíveis, as PANDs. Neste caso, cada vez que o potássio sai da célula
para equilibrar sua concentração, ele torna o interior da célula menos positivo ou mais negativo. Quanto mais negativo for ficando o interior da célula, mais difícil se tornará para que o íon potássio saia. Então, levando em conta estas duas variáveis, concentração da molécula e quantidade de cargas, se gera um potencial, como o gravitacional, que é gerado pela gravidade, ou elétrico, pela distribuição das cargas no capacitor, chamado potencial de equilíbrio eletroquímico, ou equilíbrio eletroquímico de Gibbs-Donan, já que depende da carga dos íons, eletro, e da concentração destes naquele meio, químico. Quando o fluxo de íons potássio cessa, ele não o faz porque atingiu uma concentração igual dentro e fora da célula, mas sim porque já não consegue mais sair da célula devido à negatividade do seu interior. Neste momento, a célula entra em um equilíbrio que pode atingir, por exemplo, um valor de voltagem de menos 70 mV. Este equilíbrio pode ser chamado de potencial de repouso. Revisando, temos muitos íons potássio dentro da célula, querendo sair para equilibrar sua concentração, e muitos íons sódio, querendo entrar para neutralizar a negatividade da célula, mas não conseguem, o que gera o potencial, acumula energia para gerar trabalho, de equilíbrio em torno de menos 70 mV, eletro, cátions querendo entrar devido à negatividade da célula, químico, potássio querendo sair devido à sua concentração. O potencial de repouso das células excitáveis, como os neurônios, se diferencia do das não excitáveis pelo fato das primeiras serem permeáveis a mais de um íon. Nestas, além do íon potássio, o sódio e o cloreto também possuem canais seletivos. Entretanto, se o sódio puder entrar na célula, neutralizando as cargas negativas das PANDs, e o potássio começar a sair, em pouco tempo acabaria também o gradiente iônico. Se alcançaria um equilíbrio verdadeiro, os íons negativos e positivos se neutralizariam e os átomos iriam se distribuir igualmente, e esta célula perderia então a capacidade de acumular energia no seu potencial eletroquímico. Para escapar deste fatídico fim, as células nervosas ou excitáveis contam com um outro processo, que neste caso envolve gasto de energia. A responsável pelo procedimento de manutenção dos gradientes iônicos do potencial de repouso dos neurônios é uma proteína transmembrana chamada bomba sódio-potássio ATPase, a famosa bomba de sódio e potássio. Desta maneira, esta proteína liga-se a 3 íons sódio no lado citoplasmático, de dentro da célula, além de ATP, é claro, e 2 íons potássio no lado extracelular, de fora da célula. Quando o ATP é hidrolisado, a energia química é liberada e a proteína sofre uma grande mudança conformacional ou estrutural, que carreia os íons de sódio para fora e, simultaneamente, os de potássio para dentro da célula. Repare que os íons foram transportados contra seus gradientes químicos, isto é, foram levados do local em que estão menos concentrados para o local em que estão mais concentrados, situação termodinamicamente impossível de ocorrer espontaneamente. Por isso, o transporte só ocorre com a hidrólise do ATP, como fonte de energia, ou também chamado de transporte ativo. Por isso, o potencial de repouso das células excitáveis é uma situação de não equilíbrio. Revisando, nas células não excitáveis, o íon potássio difunde do interior da célula, que é mais negativo,
especialmente devido às cargas residuais negativas das proteínas não difusíveis, as PANDs, para o meio extracelular, mas para de difundir antes de equilibrar o gradiente de concentração, pois cada vez que sai um íon potássio que possui carga positiva, o interior da célula fica mais negativo, tornando mais difícil a saída dos demais íons com carga positiva. As células excitáveis, que são permeáveis a mais de um íon e não conseguem de forma passiva, sem gasto de energia, manter um potencial elétrico devido à entrada do sódio e saída do potássio, o que vai fazendo com que a diferença de potencial vá desaparecendo. Entretanto, com o funcionamento da bomba de sódio e potássio ATPase, é possível de maneira ativa, com gasto de energia, retirando 3 íons sódio de dentro da célula e trazendo 2 íons potássio de volta, manter esse potencial elétrico de repouso que não se encontra em equilíbrio verdadeiramente. Muito obrigado. Essas são as referências que eu utilizei para a produção desta aula. Este é o meu contato.